Olá, esse é o vídeo da série Simplificando a Complexidade de Jung, e já atendendo a pedidos, eu vou falar sobre os tipos psicológicos e as funções da personalidade de Carl Gustav Jung. Espero que vocês continuem fazendo solicitações, e eu e os professores do IGEP estaremos aqui tentando passar esse conhecimento de maneira simples, apesar de profunda e com muito respeito à teoria de Jung, né? Sem entrar nesse frisson, né, sobre coaching junguiano, ativar complexos ou ativar arquétipos do sucesso e coisa do tipo, porque infelizmente, assim como aconteceu com os tipos psicológicos, eu vou falar daqui a pouco, a obra do Jung todinha está virando um instrumento também a serviço do mercado e não da alma, infelizmente. Bom, o livro Tipos Psicológicos, né, que é o 6º volume da obra dele, é um primeiro livro que ele faz depois que ele rompe oficialmente com o Freud em 1920. Esse livro é publicado em 1920 e ele tinha feito antes Símbolos de Transformação, que à época chamava Símbolos de Transformação da Libido, que foi a ruptura, onde, no fundo, depois ele tira a palavra libido, porque ele tem a ideia de que a libido fica muito ligada à dinâmica da teoria pansexual do Freud, voltada para o princípio do prazer, fisiológico, né, oral, anal, fálico, e o Jung entende que a energia psíquica é muito mais ampla, tanto é que ele não usa mais o termo libido e usa o termo energia psíquica. Muito bem, então, esse livro foi publicado em 1920, a última revisão, porque o Jung reviu muita coisa, aconteceu em 1949, foi a 8ª revisão. E nesse livro ele colocou um glossário no final, então também é um grande caminho para se conhecer os termos mais usuais na obra junguiana. É importante deixar claro as primeiras coisas que o Jung coloca no livro. E é interessante a gente refletir sobre isso, porque ele faz um preâmbulo enorme, com medo de usarem de maneira leviana esse conhecimento que ele está trazendo para o público em geral, como um instrumento de classificação, um instrumento de estereotipação, né, do ser humano, o que é muito ruim. Então ele fala literalmente no livro, no 3º parágrafo do livro, ele fala assim: o julgamento sobre a própria personalidade é sempre muito confuso. Essas confusões subjetivas de julgamento são muito numerosas, porque a todo tipo mais declarado corresponde uma tendência especial a compensar a unilateralidade do seu tipo, uma tendência que tem seu conveniente biológico, pois luta por manter o equilíbrio psíquico devido à compensação. E a ideia de compensação está sempre presente na obra junguiana. A estrutura da consciência e o inconsciente estão sempre em dinâmica compensatória. E isso vale também para tipos e funções psicológicas. Se eu tenho um tipo e uma função mais preponderante na consciência, eu vou ter o oposto a ele na inconsciência. E essa tensão acaba sendo projetada ou me toma de assalto, né? Então, devido à compensação, surgem caracteres ou tipos secundários que apresentam uma conformação extremamente difícil de elucidar, tão difícil que seria preferível negar a existência dos tipos e acreditar apenas nas diferenças individuais. Porém, é importante contextuar como que ele construiu essa teoria. Ele construiu essa teoria porque, quando houve a ruptura dele com Freud, lembrando, a relação foi de 5 anos apenas, o Freud ficou magoado, porque tinha depositado muita expectativa no Jung, por ser 20 anos mais jovem, por ser um homem muito rico já,
porque recebeu uma herança do sogro, por ser muito inteligente e não ser judeu, e o Freud sabia da perseguição né, que estava acontecendo com o povo judaico, o Jung era uma esperança de continuidade do Freud. Porém, o Jung lança o livro Símbolos de Transformação, deixando claro que para ele o inconsciente é muito mais do que um resto de conteúdo reprimido, inadequado. Pelo contrário, no inconsciente tem toda a potencialidade criativa, tem a representação divina, né, em nós, né, e projetada naquilo que nós chamamos de Deus ou de sagrado. Então, a coisa ficou insustentável. Porém, logo depois o Freud elege lá o Adler, né, como um substituto, mais ou menos, para ocupar esse espaço judeu, com as mesmas visões de mundo do Freud, com o mesmo tipo de conceito, né, a respeito do inconsciente como algo que tem que ser, de alguma maneira, esgotado ou contido, porque o que tem no inconsciente só atrapalha a progressão e a adaptação. Tal. E aí, o Adler lança um livro que deixa o Freud muito bravo. O Adler lança um livro falando sobre o desejo de poder, onde ele fala que aquela ideia do Freud que tudo que o ser humano faz é buscar o prazer objetal, principalmente, é um engano, porque o que o homem busca, a humanidade como um todo, é o poder, é o empoderamento, né? E isso é muito real também, né? Então você fica entre poder e prazer. E aí o Freud fica muito bravo e começa a brigar com Adler. O Jung, vendo isso, percebe que eles estão brigando por uma questão exclusivamente de detalhes, porque toda a visão de mundo, os valores, é tudo igual. E aí o Jung começa a ter uma percepção intuitiva, ele era um grande intuitivo, de que, na verdade, eles estavam brigando porque cada um tem uma característica de personalidade e não quer aceitar a característica do outro. Então, na real, a razão maior que o Jung faz esse livro é para ajudar a gente a compreender a dificuldade de relacionamento que existe entre as pessoas, porque um indivíduo muito extrovertido tem dificuldade de compreender o introvertido e vice-versa. Um indivíduo muito pensamento tem muita dificuldade de lidar com o sentimento e vice-versa. Um indivíduo muito sensação tem dificuldade de lidar com intuição e vice-versa. Então ele vai compreendendo que a questão lá é puramente na direção do investimento de energia psíquica, que é a época chamada libido. Porque o Freud, como é um grande extrovertido, ele quer ir para a relação objetal e é uma relação sensual, prazerosa, né? Ele quer o prazer, né, da sensualidade com o objeto. E o Adler, como é um grande introvertido, ele não se sente confortável de botar a mão no objeto e tirar prazer do objeto. Ele quer primeiro se sentir seguro diante do objeto. Ele quer o poder para depois ter o prazer. Então, um quer o prazer para ter o poder, o outro quer o poder para ter o prazer. No frigir dos ovos é tudo igual. E isso é a base de introversão e extroversão. E não tem nada a ver com esse senso comum, né, de achar que o extrovertido é um indivíduo que tem facilidade de oratória e é líder, e o introvertido é uma pessoa inseguro, tímida. Não tem nada a ver. Insegurança e timidez pode acontecer tanto com introvertido quanto extrovertido, e vice-versa. Bom, então, seguindo adiante, o Jung ficou muito preocupado com essas questões e ele continua no parágrafo 6 do livro. Circunstâncias externas e disposição interna favorecem muitas vezes um dos mecanismos e limitam ou estorvam o outro. Com isso, temos naturalmente uma predominância de um dos mecanismos. Tornando-se crônica essa situação, surge então um tipo, ou seja, uma atitude habitual onde predominará um dos mecanismos, sem, contudo, poder suprimir totalmente o outro, pois este faz parte necessária da atividade psíquica. Por isso, não pode haver um tipo puro no sentido de possuir apenas um dos mecanismos.
as 4 funções e os 2 tipos, a gente transita. É como um indivíduo que é destro, mas sabe usar a mão esquerda, né? o sinistro, o canhoto, e vice-versa. Então, não existe a atrofia da função oposta. O que acontece é que a gente valoriza e utiliza muito mais aquela que você tem mais afinidade. E uma atitude típica, então, significa a predominância relativa desse mecanismo, né? E aí, ele ainda, mais adiante nesse mesmo livro, ele fala: há indivíduos nos quais é possível reconhecer à primeira vista o tipo. Mas isso não é comum. Em geral, só uma observação e ponderação cuidadosa da experiência torna possível uma classificação precisa. É simples e óbvio o princípio fundamental das 2 atitudes opostas, introversão e extroversão. Mas complicado e difícil de inferir é sua realidade concreta, pois todo indivíduo é exceção à regra. Por isso, não é possível dar uma descrição do tipo, por mais perfeita que se aplique, e há mais do que um indivíduo, ainda que, em certo sentido, milhares pudessem ser, por ela, bem caracterizados. E isso é uma coisa importante na obra do Jung. O tempo todo ele fala de conceitos universais, mas ele nos ensina que eu tenho que trabalhar a particularidade, o indivíduo, o idiosincrásico, a peculiaridade de cada um. Tá? E é esse o grande risco dessas classificações, né, de testes e tudo mais, a gente vai falar daqui a pouco. Então, a conformidade das pessoas é apenas um lado delas, o outro lado é sua peculiaridade. A psique individual não se explica por nenhuma classificação. Contudo, a compreensão dos tipos abre um caminho para melhor entendimento da psicologia humana em geral. A diferenciação do tipo acontece muitas vezes bem cedo. A gente não sabe se é genético, se é condicionamento. Acontece, mas depois o indivíduo sempre vai ter aquela tendência para aquela função e aquele tipo preponderante. À medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando menos unilateral, né, no tipo e função dominante, e menos, né, inferiorizado na função sombria, que a gente chamaria. Né? É muito interessante esse tipo de situação. Bom, e aí ele deixa muito claro desde o início que ele estudou vários autores. Ele foi estudar autor do teatro, da poesia, da filosofia, das artes em geral, da psiquiatria, das ciências da religião como um todo, né? Porque William James ele estudou, tentou compreender todos os grandes autores que, de alguma forma, buscaram um tipo de classificação, para, a partir daí, chegar, né, à estrutura de pensamento e sentimento, né, como opositores, sensação e intuição como opositores, nas funções psíquicas, né? E tudo isso ou introvertido ou extrovertidamente. Então, a última parte que eu vou ler do Jung, literalmente, é assim, né? Ainda em cartas agora, ele fala: no que se refere a tipos psicológicos, devo dizer que a tipologia, em seu sentido mais estrito, sempre me serve como um dispositivo crítico, sendo também a ideia de uma tipologia psicológica uma tentativa propriamente dita de uma psicologia crítica. Mas eu considero isso apenas um aspecto do meu livro. O outro aspecto trata do problema dos opostos, levantando pela crítica. Né? Esta questão eu a abordei, sobretudo nos capítulos 2 e 5, onde ele fala de Schiller e Spittler. Ali está propriamente o específico do livro, o que a maioria dos leitores não percebeu, pois foram induzidos de imediato a sair classificando tudo e cada um tipologicamente e em si um procedimento muito estéril. É muito ruim isso, mas a gente está vendo uma grande indústria de testes, né? E aí o indivíduo fica, mas eu sou pensamento extrovertido, você é inferior porque é um sentimento introvertido, e não tem o menor sentido isso. Por isso,
acentuei, ele continua, na introdução à edição espanhola, que minha tipologia era essencialmente um dispositivo crítico para exame de um material empírico coletado nas análises. Portanto, não é como se eu classificasse primeiramente os meus pacientes em tipos e depois desse conselhos correspondentes. Aliás, a psicologia analítica não dá conselho, ela questiona e vai fazer o indivíduo buscar, através do conflito que a análise cria, a função transcendente, né? A síntese da tensão que a análise produziu, para que aconteça o criativo, e o criativo vem do inconsciente. Né? Então, ele deixa isso muito claro. Né? Portanto, né, ele continua, né? Não é como se eu classificasse primeiramente os meus pacientes em tipos e depois desse os conselhos correspondentes, como pensou um colega dotado por Deus de um incrível espírito de humor. Na maioria das vezes, só emprego esses termos no meu trabalho prático quando preciso explicar aos meus pacientes certa unilateralidade de seu comportamento, atitudes estranhas para com outras, o que pessoas, etc. Né? Bom, e aí eu remeto vocês a esse documentário que está lá no HBO Max, chamado Persona, né? E vai falar sobre o lado sombrio, né, por trás dos testes de personalidade. E aí mostra a perversão que existe com esse uso abusivo de testes de personalidade e o quanto que isso é um desserviço, porque, no fundo, por mais preciso, por mais, tem validado que o teste seja, quem conhece a estrutura de tipos e funções de Jung falseia o teste do jeito que bem entender, né? Porque é muito simples, não tem como. Eu aproveito e quero remetê-los a um filme que eu acho que ele é muito significativo. Esse filme se chama O Homem que Viu o Infinito, né? E esse filme, ele para mim, ele é muito bonito, né? Porque é baseado em fatos verídicos, na história de um grande matemático, Ramanujan, lá indiano, na época que a Índia estava dominada pela Inglaterra, e o seu professor, né, em Cambridge. E aí um grande conflito que acontece entre eles, a ponto de ter um sofrimento enorme. Por quê? Porque o indiano, que depois tem uma estátua ao lado do Isaac Newton, né, ele resolvia grandes teoremas, mas tudo de forma intuitiva. Né? E um grande introvertido, provavelmente com a função sentimento auxiliar, primeira auxiliar. E o professor era o inverso dele. Era um indivíduo sensação, extrovertido e com uma função pensamento auxiliar. Então, era um choque enorme de personalidades, mas de admiração ao mesmo tempo. E como é um fato verídico, né, esse filme mostra exatamente como é difícil lidar com essa questão da tipologia quando ela está muito unilateralizada entre as pessoas e eles não conseguem estabelecer uma relação. Bom, falando mais propriamente dito sobre a tipologia do Jung, então ele primeiro começa a falar de introversão e extroversão, como eu disse, já baseado na observação empírica das reações do Freud e do Adler diante do prazer, objetos, né, extroversão, poder, né, sujeito e introversão. E aí a gente tem esse gráfico, né, que o introvertido, a energia psíquica vai, né, do objeto para o sujeito, só que no nível do inconsciente vai do sujeito para o objeto. E a extroversão é o inverso. A energia psíquica vai do sujeito para o objeto, ele vai para a relação objetal em primeiro lugar, e depois, né, no inconsciente, do objeto para o sujeito. Né? O Jung faz essa representação interessante, falando sobre a cruz dos tipos e funções, e aí ele vai dizer, sempre vai ter uma função principal, uma função inferior, e duas auxiliares, a primeira auxiliar, a segunda auxiliar. A principal e uma parte das auxiliares está na consciência, e a inferior está mais no inconsciente. E eu queria me ater a esse gráfico, né, que eu desenvolvi
ao longo de muitos anos dando aula de tipologia, e eu já estou terminando, porque a ideia é falar de maneira simples, né, a complexidade. Porém, é interessante a gente pensar nas funções psíquicas. E aí nós temos essa tabela de classificação que eu desenvolvi há muito tempo, onde a gente vai ter lá, né, as funções pensamento, sensação, intuição e sentimento. Né? Lembrando, pensamento e sentimento são funções racionais, que estão na mente, mento, né? E são antagônicas, e sensação e intuição são funções ou irracionais ou empíricas, né? Que também são antagônicas. Né? O pensamento é característico para aquele indivíduo que valoriza o tempo. A sensação, o espaço. Né? Ele está ligado às experiências espaciais. O intuitivo, ele está ligado nos movimentos. E o indivíduo sentimento, na energia de atração e bem-estar ou de repulsão e mal-estar. Né? Porque o sentimento é muito subjetivo, mesmo no indivíduo extrovertido. Né? E aí, por conta disso, o pensamento julga qualidades objetivas. O sensação, quantidades e intensidades, ele quantifica. Né? O intuitivo, ele vai perceber as tendências, as direções. Né? Ele julga dessa maneira. E o função sentimento vai julgar os valores subjetivos. O valor, como eu disse, de atração e repulsão. Lembrando que a capacidade da consciência é de julgar. Quanto menos consciente, menos judicativo você está. Estar consciente é saber discriminar, diferenciar, julgar, refletir. Tá? Só depois sentenciar, se é que tem que sentenciar. A função pensamento está ligada ao elemento ar, sensação terra, intuição fogo, sentimento água. Né? E é por conta disso que a gente faz uma ampliação mais interessante. Porque o pensamento, por ser ar, ele é úmido e quente. A umidade penetra e o quente expande. E não tem nada mais metafórico do que imaginar o pensar como um caminho de penetrar e expandir, indo cada vez mais a fundo em busca de um conhecimento. A ideia da especialização é essa. Você vai penetrando e expandindo, vai ficando cada vez mais conhecedor, né, do máximo daquilo que é o mínimo. Né? O indivíduo sensação, por ser terra, ele é seco e frio. O seco faz o quê? Cristaliza. O que está cristalizado está inerte. E o frio retrai. E é exatamente isso. O indivíduo sensação, ele retrai, né, as informações, e a hora que ele chega numa gestalt, ele chega num conhecimento, ele cristaliza. A hora que ele fala e diz, olha, este amarelo tem 30% de branco, na sua composição, ele fecha e fica cristalizado naquilo. Né? Este móvel é mais alto, aquele quadro está torto, porque ele está ligado essas questões que a gente chama de espaço. O intuitivo, por ser seco e quente, olha que interessante, o seco também cristaliza e o quente expande, oposto do sensação. Né? E é exatamente isso que a intuição faz. O indivíduo expande, e na hora que ele tem a percepção intuitiva, ele cristaliza. E depois que ele intuiu que vai ser ruim ou que vai ser bom, não tem como mudar, porque fica cristalizado aquela intuição que ele teve. Por isso que é muito difícil mudar, né, um conceito de um indivíduo sensação e de um indivíduo intuição, porque ele tem a questão do seco, que faz a cristalização. E, por fim, o sentimento, né, que oposto ao pensamento é úmido, a umidade penetra e o frio retrai. E por isso que aí é o meu amado, ou o meu odiado. Né? E a pessoa fica muito rígida naquela situação, porque ele penetrou e ele retraiu.
né? E aí, só para poder ampliar mais, né, eu fui colocando aqui os naipes, né, espada como pensamento, ouro como sensação, paus como intuição, copas como sentimento, né, e o dinamismo do pensamento é o logos, o da sensação é a physis, o da intuição é a pistis, né, é a fé, né, a convicção, e do sentimento é o eros, no sentido de relação, né? E daí nós temos também as contribuições, mais ou menos, né, de Hipócrates e Galeno, né, sanguíneo, melancólico, sanguíneo para o pensamento, melancólico e bile negra para a sensação, intuitivo é o colérico ou bile amarela, e o sentimento é o fleumático, né? E por fim, né? O pensamento está ligado à primavera, que são os silfos, é o ar, né? A sensação está ligada ao inverno, que são os gnomos, a intuição está ligada ao verão, que são as salamandras, e o sentimento ao outono, a água, que são as ondinas. Olha que interessante, né? Eu estou tentando pegar vários elementos, né, que estão ligados aí em vários tipos de escolas, inclusive iniciáticas, esotéricas, e juntando tudo para facilitar a compreensão das funções psíquicas, lembrando que todas elas podem ser introvertida ou extrovertida, né? Lembrando que sempre tem a questão da polaridade. Em aula, eu digo que, combinando entre função dominante, função inferior e as auxiliares, lembrando que a oposição absoluta é sempre a dominante e a inferior, ou seja, se eu sou intuitivo extrovertido, que é o que eu acho que eu sou, como função dominante eu tenho uma sensação introvertida inferior e vai ser sempre assim. Mas as auxiliares, né, que é pensamento e sentimento, eu acho que a primeira auxiliar minha é o sentimento, a segunda é o pensamento, e introvertido um e o extrovertido outro, ou seja, combinando isso tudo, na minha compreensão, a gente teria 64 possibilidades, né, de tipos e funções diferentes. Eu gostei muito do 64, porque é a quantidade de hexagrama do I Ching, 64 vai para a década, né, pitagórica, que tem a ver com 6 e 4, 10, que é 1, e é a totalidade. Eu acho que é rico essa ideia. Porém, no fundo, a gente tem 8 funções entre, né, as 4 funções, cada uma introvertido e extrovertido, então 8 combinações entre função introvertida e extrovertida para fazer um estudo mais profundo, né? Como tem a primeira auxiliar, segunda auxiliar, acaba indo para 16, 32, 64 nessa mistura toda. Mas isso é uma aula mais profunda que a gente dá no curso de pós-graduação em Psicologia Junguiana do IGEP. Queridos, agradeço a atenção, espero, né, ter deixado um pouco mais fácil a compreensão sobre os tipos e funções, né, da consciência de Carl Gustav Jung. É muito rico mesmo compreender isso, porque assim a gente consegue lidar melhor com as relações interpessoais. Estamos aqui acolhendo sugestões e agradecendo muito que vocês nos ajudem a propagar este canal, o nosso site. Lá tem muitos artigos, os nossos congressos, né, que já temos 9 congressos que estão lá acessíveis no valor bem fácil, né, acredito eu, para a maioria das pessoas, e fora as monografias que estão acontecendo e as apresentações públicas dessas monografias dos analistas em formação, que agora estão várias delas acontecendo. É só ficar ligado no site de IGEP, seguir a gente nas redes sociais que vocês vão ficar sabendo. Obrigado, até uma próxima.